Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar um cálculo que é, olha, fundamental para o equilíbrio do campo. É a matemática que literalmente ajuda a alimentar o mundo. Pode até parecer uma coisa simples, mas por trás de cada pasto verdinho existe uma ciência bem precisa. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que se decide um número exato de cabeças de gado para uma área? Não é chute, viu? É um cálculo muito cuidadoso, feito para garantir que tanto os animais quanto a terra fiquem saudáveis. E para a gente entender essa ciência na prática, vamos resolver um desafio real. O cenário é o seguinte: uma fazenda com 900 animais espalhados por 100 hectares. A grande pergunta é: qual é a real capacidade dessa terra? Vamos descobrir juntos. Mas antes de partir para os cálculos, a gente precisa entender o conceito principal por trás disso tudo. É uma ideia que, basicamente, cria uma linguagem universal para medir o impacto dos animais no pasto. O objetivo final de toda essa conta é encontrar a tal da taxa de lotação. Pensa nela como se fosse a densidade populacional do pasto, sabe? Ela diz pra gente, de um jeito padronizado, o quão intensamente aquela terra está sendo usada. E para essa linguagem se padronizada, a gente usa a unidade animal. Ou, para facilitar, o A. Essa é a peça-chave do nosso quebra-cabeça. Com a UA, dá para comparar um bezerro com uma vaca adulta ou até um boi com uma ovelha, usando uma única medida. É genial. Agora, atenção para esse número. Uma unidade animal, por padrão, equivale a 450 quilos de peso vivo. Guarda bem esse valor, tá? Ele é a chave de toda a nossa conta. E por que isso é tão importante? A própria fonte da questão nos dá a resposta. Um rebanho nunca é todo igualzinho, né? Tem bicho mais novo, mais velho, maior, menor. A unidade animal vem para nivelar tudo isso. Ela permite um planejamento muito mais preciso da alimentação e do manejo do pasto. O ponto crucial, então, é a padronização. Certo? Agora que os conceitos estão claros, chegou a hora de colocar a mão na massa. Ou melhor, na calculadora. Vamos resolver aquele nosso problema passo a passo. O legal desse cálculo é que ele é muito lógico e simples. São só 3 etapas. Primeiro, a gente descobre o peso total do rebanho. Depois, converte esse peso para a nossa medida universal, a UA. E, por fim, a gente divide esse valor pela área da fazenda. Moleza! Então vamos lá. Passo 1. O problema diz que temos 900 animais e que cada um pesa, em média, 250 quilos. Uma multiplicação simples aqui vai nos dar o peso total que esse pasto precisa aguentar. E o resultado dessa conta é 225 mil quilos de massa animal. É um número bem grande, né? Mas o que ele significa para a Terra? Para descobrir isso, a gente precisa ir para o próximo passo. Agora, a gente pega essa massa toda e traduz para a linguagem da Terra. A gente vai dividir os 225 mil quilos pelo nosso fator de conversão. Lembra dele? Aqueles 450 quilos que definem uma unidade animal. E olha só o que a gente encontra. O rebanho inteiro, com seus 900 animais, equivale a 500 unidades animais. Esse número, sim, já é muito mais útil para o manejo, porque ele é padronizado. Agora o último passo. Estamos quase lá. Temos 500 unidades animais numa área de 100 hectares. Para achar a taxa, ou seja, a densidade, é só dividir um pelo outro. E pronto, chegamos na nossa resposta. A taxa de lotação da fazenda é de 5,0 unidades animais por hectare. É esse número que diz para o fazendeiro de forma clara e direta qual é a pressão exata sobre a terra dele. Beleza, resolvemos o problema, mas a história não termina aqui não. Entender o que esse número significa no mundo real é tão importante quanto saber calcular. E só para confirmar com o nosso problema original, a resposta correta é a alternativa B. Quebra-cabeça resolvido! Uma prova bem clara de como a matemática é uma ferramenta essencial no dia a dia do campo. Tá, mas qual a importância disso tudo? Uma taxa de lotação correta é a base da pecuária sustentável. Se errar nessa conta, o solo se esgota, os animais não se desenvolvem como deveriam e o negócio todo pode se tornar inviável. É sobre encontrar o equilíbrio perfeito entre produção e ecologia. A grande lição aqui é que a matemática é uma linguagem universal que nos ajuda a conversar com a natureza. Ela não é só uma coisa abstrata de livro didático, ela é uma ferramenta prática, poderosa, para a gente poder gerenciar nossos recursos de forma sustentável. E isso tudo nos deixa com uma pergunta. A taxa de lotação é só um exemplo. Que outras contas invisíveis será que estão, neste exato momento, ajudando a equilibrar o mundo ao nosso redor? Fica aí a reflexão. Até a próxima!